Oi pessoal, faz tempo que eu não passo aqui. Eu sempre gostei de revistas de música, né? Sempre, desde quando eu comecei a me interessar realmente por música, principalmente sobre as bandas que eu sempre gostava e tal. Então eu me via pegando revistas como Rock Brigade, Road Crew, ahn, Valhalla, Top Rock, que foram revistas da minha época, dos anos 90, né? E depois eu consegui o livro fantástico do Leopoldo Rei, o Livro Negro do Rock, né? Saudoso Leopoldo Rei. E lógico, também tinha todas as informações que eu recebia da rádio, que era a Rádio 97 do ABC. E Rádio 89, Brasil 2000, que vieram depois, a MTV, que depois passou. Mas tudo mudou no ano de 2003 para o mundo. Mas para mim demorou um pouquinho mais, porque eu não conheci logo de cara. Quando me apareceu a revista Poeirazine. O ringue está estourando aqui, mas no ano de 2003, o jovem jornalista Fábio Bento Araújo fez um fanzine só porque uma das suas bandas favoritas não estava sendo devidamente respeitada. E aí ele falou: vou fazer uma publicação onde eu possa dar o valor digno de certas bandas, entendeu? Bom, meu nome, como vocês sabem, eu sou Marcelo Roque e vamos hoje falar sobre Poeirazine. Ah, a Poeirazine, ela foi criada pelo Bento Araújo, né, que é um jovem jornalista que nos seus primórdios ele era um grande colecionador e assim como eu, ele era bem rato de lojas de discos. E isso é uma coisa muito legal, porque você vai fazendo amizade com os donos de lojas de discos. Eu fiz amizade com o Eric Crawford de Pinheiros. Ele acabou trabalhando em algumas lojas e entre elas ele foi parar na Nuvem 9, saudosa Nuvem 9 também, lá da Clomiro, Amazonas, né? Também nosso querido Bento Araújo, ele começou a fazer os fanzines, né? Começou a fazer os fanzines ainda quando estava trabalhando na Nuvem 9 e também se encontrando com os futuros donos da loja Jardim Elétrico, que era lá na Galeria do Rock, né? Os irmãos Sérgio e Ricardo Alpendre, né? Além da sua forte relação com o dono da própria Poeirazine, onde ele descolou o emprego, ou Poeirazine não, desculpa, da Nuvem 9, onde ele descolou o emprego, né? Que é o queridíssimo José Damiano, né? Guardem esses três nomes que eles vão ser muito importantes ainda na história, principalmente atual, da Poeirazine. Ele, em 2003, ele percebeu que ia ter um show fantástico do Status Quo, grande banda Status Quo, que foi liderada pelo Francis Rosses e Rick Partif, né? Até há pouco tempo ainda muito festejada, né? E é uma banda tão longeva quanto The Who, The Rolling Stones, né? Só que, justamente por não ser The Who, The Rolling Stones ou um dos Beatles, a imprensa grande, ela não se importou muito com o show, sobre o peso que é o status quo. Quando tinha mais ou menos, era uma notinha de rodapé. E
Gente, era status quo. Era uma banda que já tinha lançado discos como Blue For You, com o Peel Drive, Dog of Two Heads e tudo mais, né? Rock Around All the World, né? Rock All Over the World. Mas é uma banda respeitadíssima e maravilhosa. O que então ele fez? Ele pegou e juntou a sua experiência em escrever, montou um fanzine. Esse é o Zero da Poeirazine, que ela foi lançada em fevereiro e março de 2003, né? Que aí ele começou a mostrar. E tipo, o Bento Araújo não queria só isso, ele queria mostrar outras bandas. Não só as bandas grandes do mainstream, como o Queen, os Stones, ou. Deixa eu ver aqui também. Os Beatles mesmo, né? Que todo mundo já falava, Led Zeppelin, né? Por que não, né? E todas as outras bandas. Mas também como ele queria falar de bandas que, tipo, em alguns lugares falavam, algum pessoal mais específico falava, como Grand Funk, Bud e Cactus, e algumas pérolas realmente escondidas que muita gente não tem a menor ideia de onde vem. E agora, né, com a internet, você vai descobrindo bandas como, por exemplo, Pato, Stories, Jericho Jones ou The Backs, que eu escrevi no meu post no Facebook, no Um Disco por Dia, onde eu vou colocar o link aí na descrição, tá? Então vamos lá. São então essas últimas bandas elas são bem naquele negócio que você ouve, e como diria o Otávio Gá do canal Super 8, né, que fala de cinema, Kika Borges é isso, né? Que são bandas que nunca ninguém sequer ouviu. O Bento também ele tinha um cuidado muito especial em fazer guias para que você iniciante pegasse e começasse com o pé direito para entrar no mundo maravilhoso de certas bandas ou artistas, né? Então tinha guias fantásticos como colecionar Yes, Queen, Bowie, né? E uma das que sempre foi muito difícil para muita gente por causa da complexidade, que é o Zappa, né? O Frank Zappa é fantástico. O Beto também foi entrevistado pelo também espetacular Bruno Ascari, do Som de Peso. E ele falou assim, né? Que para poder ter independência financeira e fixar no seu sonho, ele ia nem trabalhar em algumas lojas de discos que foram verdadeiras escolas, né? Ele também ia para a faculdade e mesclava isso aí e aproveitava tudo que ele podia para todas as informações que ele podia e que ele conversava com colecionadores, conversava com os donos de loja e ia juntando para fazer isso, né? Então ele acabou tendo muito respeito pelo pessoal na galeria do rock e em lojas até mesmo do ABC Paulista. Aí que entra a minha história com a Poeirazine, né? Ah, eu trabalhava de office boy, né? E eu me deparei com essa revista aqui, que era o Fantástico Show do Alice Cooper, né? Que foi em 74. Então daí apareceu essa revista. Essa revista que data de julho e agosto de 2004. Lembrando, a Poeirazine ela já estaria aqui no número 5 e ela era uma revista bimestral, então por isso que ela estava ainda no número 5 aqui. Mas
essa revista aqui, com essa capa, essa foto maravilhosa aqui, tirada pela fotógrafa Grace Lagoa, ela teve um verdadeiro deslumbre, né? Porque são matérias, né, que são fantásticas, né? Sobre a turnê famosa do Alice Cooper em 74. Mas não era só isso que tinha. Tinha muito mais, tinha depoimentos de pessoas como, deixa eu pegar aqui, Leopoldo Rei, como eu falei para vocês, o criador do livro Negro do Rock, radialista da Rádio 97. Tinha o baterista Rolando Castelo Júnior, do Patrulha do Espaço. Vitão Bonesso, uma das lendas do rádio, criador do programa Backstage. Tinha o Papa Fábio Massari, né, que é considerado o nosso Papa do rock. Kid Vinil, também outra pessoa fabulosa e saudosa. Valdir Montanari, um dos grandes conhecedores de rock progressivo. Antônio Carlos Monteiro, da Brigade. Uma entrevista com Pedro Baldanza, do Som Nosso de Cada Dia, lembrando que era a banda que abriu para o Alice Cooper. E, claro, também uma matéria com o próprio batera do Alice Cooper, Neil Smith. Então, quer dizer, já valeu o ingresso. Já valeu os, acredite ou não, R$3. Sim, era isso que era o valor da revista. Eu não acreditei, devorei essa revista no caminho vindo para São Paulo. E aí eu descobri que tinha outras coisas que me interessavam, como uma matéria maravilhosa com Uriah Heep, né, uma das minhas bandas do coração, que era uma matéria com o Mick Box e o Travel Boulder, né? Então eu achei simplesmente fantástico ter uma matéria desse calibre, né? Outra coisa que também tinha uma matéria fantástica que traçava o erudito entre a música erudita e o rock and roll, feita pelo colaborador Rodrigo Pisa. E aliás, o Rodrigo Pisa, na verdade, ele fez uma sobre a psicodelia nordestina. Então lá eu conheci coisas que eu jamais imaginava. Eu peguei mais respeito ainda por Zé Geraldo, Zé Ramalho, Alceu Valença, e conheci pessoas como Lula Cortez e Marconi Notaro, entre outros nomes. Porém, o melhor e o que me mudou, o que fez a grande diferença, né, foi uma matéria sobre uma banda misteriosa dos anos 70, que poderia ter sido tão grande quanto Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, The Who, ou várias outras bandas que fizeram sucesso. No caso, o Pato, que é uma banda que eu gosto demais, e graças a Poeirazine eu acabei conseguindo, não esse, como vários outros discos, né, de várias outras bandas escolhidas, mas esse é o disco do Pato. Esse aqui, no caso, é o segundo disco. Para conhecer o Pato, eu ouvi a primeira música do primeiro disco, que é a música Hold Me Back, e ainda pretendo comprar mais coisas dessa banda maravilhosa. E lá tinha também, talvez, o meu novo Guitar Hero, que era o Ollie Hassel. Essa matéria foi crucial para me fazer me apaixonar pela publicação Poeirazine. E até meu pai mesmo se admirou, porque até então o que ele tinha de matérias do Alice Cooper eram coisas que tinha nos jornais, com matérias ridículas, sabe, até, né? E, né, matérias que eram feitas por pessoas que, tipo assim, jornalistas de respeito, mas que não tinha a menor intimidade com rock and roll. O Alice Cooper era como se fosse
diz na revista própria até um dos caras produtores falando, um macumbeiro de responsa. Olha só isso. Então, galera, continuando sobre a própria poeira, né? Eu logo depois fiquei completamente fascinado pela revista. Comecei a procurar, descobri que tinha na loja do meu amigo Eric, descobri que tinha na loja do seu Damiano, que eu não sabia que já tinha sido lar do Bento Araújo, né, no caso de trabalhar. Descobri que na Praça Calixto, na Benedito Calixto, pracinha do Calvário, como o pessoal fala, aqui em Pinheiros, também tinha a revista. E fui comprando onde dava, e quando eu não consegui descobrir que dava para pedir pelo correio, foi aí que eu tive meu primeiro contato com Bento Araújo, por via e-mail. Um cara simpático, um cara muito amável, um verdadeiro lorde para conversar, um cara que tem muito senso de humor. E eu viciei completamente na revista e principalmente na generosidade desse cara que tem a minha idade praticamente. Nós somos de 76, né? Então, logo depois eu comecei e completei praticamente a coleção. A Poeirazine, ela me mostrou várias matérias sobre artistas que eu já gostava e já conhecia, assim como também matérias que eu jamais imaginaria que um dia ia ver. Como, por exemplo, na Poeira 11, onde ele fala sobre as bandas que tiveram aquela ajudinha marota do LSD. Falou bastante sobre bandas por época, como a explosão do progressivo em 1971, né? Essa capa maravilhosa também. Me fez enveredar pelo jazz rock, e eu acho que talvez é uma das poucas revistas que tem esse homem, Miles Davis, na capa, né? Essa capa muito legal. Falou sobre o ano de 66, né? Também foi um ano crucial para o rock and roll. Falou sobre o ano de 64, né, com essa capa que lembra Hard Day's Night dos Beatles, né? E o que é engraçado, apesar de ter a matéria de capa, você vai encontrar guia como comprar o rock sulista, Nectar, conversando com Lani Gordin. Gente, é o guitarrista que tocou pra Gal no Fatal, cara, sabe? Patrulha do Espaço e tudo mais. Matéria sobre Country Rock, né? E tudo mais. E também tinha especiais fantásticos sobre algumas bandas, como o Procol Harum, Love, que é uma das minhas bandas favoritas, e o Todo Poderoso Mountain, né? Quando a Poeirazine completou 5 anos, o Bento ele resolveu fazer uma nova cara para a Poeirazine e colocar uns especiais. E esses especiais maravilhosos deram na Poeirazine especial que ele lançou. Foi uma poeira de aniversário, né? Completando 5 anos. E fala sobre a vida estradeira das bandas, né? É uma revista. Todas essas revistas, eu vou colocar o link da Poeirazine, grande parte delas vocês conseguem pedi-las, né? E
prestigiar o trabalho desse jornalista fantástico. Desse fato da poeira especial também, ele fez, né, homenagem ao Ronnie James Dio, né, justamente quando ele morreu em 2010. E uma fantástica matéria com o AC/DC, né? Que o AC/DC estava para fazer show aqui no Brasil e acabou, né, tendo essa apresentação. Uma mudança diferente foi justamente no número 34, ele tentou fazer um teste colocando a Poeirazine com simplesmente o nome PZ nessa revista maravilhosa que foi em homenagem uma das matérias era o Capitão Beefheart, e ele colocou essa matéria fantástica, né? Porém, a revista só começou a ter esse layout mesmo do PZ e uma capa mais minimalista a partir do número 41, que foi em homenagem ao grande guitarrista Spinetta, né, o grande guitarrista argentino, né, do Pescador Rabioso, se eu não me engano, eu acho que é essa banda. Spinetta era um monstro, né, das 6 cordas, uma das lendas dos nossos irmãos, né? Enfrentou os anos de chumbo da Argentina e tudo mais, né? Luiz Alberto Spinetta, né? Muito bom também pesquisar sobre rock argentino, meus amigos. Bom, como tudo tem seu fim. E o Bento tinha outros projetos, ele tinha o projeto do seu livro que falaria justamente sobre um pente fino, que ele ia falar sobre discos psicodélicos do Brasil, mas não só nos anos 60, mas desde os anos 60 até a atualidade. E ele lançou uma trilogia de livros chamada Lindo Sonho Delirante. Então, na época que ele começou a confeccionar, ele viu que estava muito difícil trabalhar com as 3 vertentes, porque ele tinha acabado de criar junto com, lembra que eu falei para vocês não se esquecerem dos nomes, José Damiano, Ricardo e Sérgio Alpendre. Sim, eles formaram um podcast chamado PoeiraCast. Você pode achar no YouTube, no próprio site da Poeirazine. Também eu vou colocar o link. E eles têm mais de, acho que 400 já projetos, né? O Bento, ele infelizmente teve que pôr um fim na Poeirazine. Então chegou justamente a edição derradeira, né? Uma das edições muito emocionantes, né? Que foi justamente em março e abril de 2016, com esta capa. A Poeirazine em 65 trazia o grande MC5, né? Além de outras matérias maravilhosas, né, como Sun Ra, Badlands, Deep Purple e outras bandas tocando, né, junto com a Cortina de Ferro, lados B de compacto, sabe? Coisas assim do gênero. Tudo isso contribuiu para que a Poeirazine ficasse cada vez mais saudosa para todo mundo que curtiu ela. Eu ainda não tenho os livros, mas pretendo ter, mas todo mundo fala que os 3 livros que já estão à venda também há muito tempo já, e são livros maravilhosos. Os 3 lindos sonhos delirantes são dignos de best-seller, né? E um verdadeiro guia para você. Além do mais, o Bento ele faz algumas
fez algumas outras coisas fantásticas, como ele participou da primeira encarnação do Heavy Lero com Gastão Moreira, né, e o Edgar Piccoli. Depois, com o próprio Edgar Piccoli, ele chegou a fazer um programa de viagens, né, que tem muito a ver com alguns dos quadros que ele tinha na própria revista, que é o caso do Fora do Eixo e o Radar PZ, onde ele pega realmente bandas que não estão nesse eixo, né, desses países mais tradicionais, como Inglaterra, os Estados Unidos, Alemanha e Brasil, obviamente, né, que a gente falaria. Tudo isso que eu tenho, então, para dizer para vocês é uma coisa... uma forma de agradecer aos 20 anos que essa revista estaria completando agora. E agradecer ao Bento Araújo, a tudo isso aqui, ó. Olha que coisa linda. Essa coleção completa. E que me ajudou a aumentar minha própria coleção de discos, né? Então eu tenho muito a agradecer a Bento Araújo, né? A desejar um feliz aniversário para nossa querida Poeirazine, né? Porque ela sempre estará com a gente. E ficar muito feliz mesmo de ter participado dessa história, né? No próprio site da Poeirazine eu vou colocar linkado também um especial que ele fez também, né? E vocês pesquisem bastante sobre a Poeirazine, vale muito a pena, é uma história muito bonita. Se possível, vá atrás das publicações e você vai acabar conhecendo muito de rock and roll, né? Eu fico por aqui, eu quero mandar um grande abraço para todos, né, que gostam do meu canal, gostam do meu trabalho. Eu sei que eu sou um pouquinho negligente, demoro para aparecer, mas quando eu apareço, eu trago umas coisas bacaninhas para vocês, né? Eu quero também dedicar, se um dia forem assistir, aos familiares do nosso querido Leopoldo Rei. Infelizmente, estamos há um ano sem ele e há pouco tempo ele fez o aniversário. Estaria fazendo 79 anos. Ele que foi uma grande inspiração com o Livro Negro do Rock. Galera, um grande beijo. Espero que esse vídeo tenha trazido um pouquinho de informações para vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.